Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante: as forças gigantescas que moldam o nosso planeta. Pense nisso como uma batalha épica, sabe? Uma dança sem fim entre forças que constroem e outras que esculpem a superfície da Terra. E isso define tudo: onde a gente vive, o que a gente come, os recursos que usamos. A gente já se perguntou por que existem montanhas tão imponentes, vales férteis e planícies imensas. A resposta está numa luta constante, sabe? Uma verdadeira queda de braço geológica que acontece a cada segundo bem debaixo dos nossos pés e ao nosso redor. E isso influencia tudo, desde o clima até economia. Então, vamos entender isso melhor. Pense assim: existem dois grandes grupos de artistas trabalhando no nosso planeta. De um lado, as forças internas, que são as construtoras. Elas agem de dentro para fora, levantando as grandes estruturas, as montanhas, os continentes. E do outro, as forças externas, que são as escultoras. Elas trabalham na superfície, modelando, lixando, refinando o que foi criado. É a briga, ou melhor, a dança entre essas duas que cria tudo que a gente vê por aí. Bora começar com as construtoras. O nome técnico delas é forças endógenas. E a energia delas, olha, não vem do sol, não vem do vento, ela vem do calor absurdo que pulsa lá no coração do nosso planeta. É uma fonte de poder que a gente mal consegue imaginar. Para entender essa força, a gente precisa dar uma espiada lá para dentro da Terra. Basicamente, são três camadas. A crosta, que é essa casquinha onde a gente pisa, o manto, que é uma camada super quente e meio pastosa, sabe, viscosa, e lá no centro, o núcleo, uma bola de metal fervendo. Pois bem, é o calor que vem do núcleo que agita o manto, criando umas correntes que são literalmente o motor do nosso planeta. Essa camada de fora, a mais sólida, se chama litosfera. Mas o mais legal é que ela não é uma peça inteiriça, tipo uma casca de ovo perfeita. Não, ela é toda quebrada em blocos gigantes, que são as famosas placas tectônicas. É nesse palco de rocha que toda a peça, todo o drama geológico acontece. Mas espera aí, se a litosfera é um palco, o que faz ele se mover? A resposta é a astenosfera. Pense nela como uma camada mais, digamos, molenga, plástica, que fica logo abaixo. É como se fosse uma esteira rolante meio grudenta, e as placas tectônicas ficam ali em cima, deslizando, sabe? Como se fossem jangadas gigantes num mar de rocha derretida. Ok, então a gente já entendeu o motor. Mas como é que essas forças internas constroem o relevo na prática? Elas têm uma caixa de ferramentas bem poderosa, viu? Ferramentas para erguer montanhas, criar continentes inteiros e até para concentrar minérios valiosos debaixo da terra. As ferramentas principais são basicamente duas: o tectonismo, que nada mais é do que o movimento das placas, e o vulcanismo, que é quando o magma sobe lá das profundezas. Ah, e os abalos sísmicos, os terremotos. Eles não são bem uma ferramenta, mas sim uma consequência disso tudo. É a energia acumulada que de repente, pá, se solta. E olha que interessante, dentro do tectonismo tem dois movimentos bem diferentes. Presta atenção, tem a orogênese. Esse é o movimento horizontal, a porrada direta entre uma placa e outra. É assim que nascem as grandes cordilheiras, tipo os Andes. Já a epirogênese é diferente. É um movimento vertical, bem lento, bem gradual, que levanta ou afunda blocos imensos de terra sem dobrar nada. É um processo que muitas vezes acaba expondo áreas cheias de minérios, os tais escudos cristalinos. Agora o vulcanismo. Que força construtora impressionante! Um vulcão não só cria ilhas do nada, no meio do oceano, e ergue montanhas, mas ele também espalha cinzas que com o tempo viram solos super férteis. É a Terra se construindo em tempo real. É um ciclo de risco, claro, mas também de muita recompensa. Beleza. Então, as forças internas foram lá e ergueram o esqueleto do relevo. Fizeram um trabalho bruto. Mas a obra não está pronta, não. Agora entram em cena os escultores. As forças externas, ou exógenas, que vão, com toda a paciência do mundo, modelar e dar o acabamento final nessa obra de arte que nunca termina. E quem são esses escultores? A gente conhece bem eles. A água, o vento, a mudança de temperatura do dia para a noite, e eles trabalham usando basicamente duas técnicas. Primeiro, o intemperismo, que é o processo de quebrar, de enfraquecer as rochas, e depois a erosão, que é o ato de carregar os pedacinhos que foram quebrados para outro lugar. Então, o processo é uma duplinha. Primeiro, o intemperismo vai lá e ataca a rocha, quebrando ela em pedacinhos. E olha, isso é fundamental, porque é o primeiro passo para criar o solo. A base de toda a nossa agricultura começa aí. Logo depois, a erosão entra em cena para pegar esse material e levar embora, transportar para outros lugares. E de todos esses escultores, a água é sem dúvida a artista principal, a mais poderosa. Ela não só cava cânions gigantescos com o passar do tempo, como o Grand Canyon, mas ela também transporta esses sedimentos cheios de nutrientes e deposita eles lá nos vales, nos deltas dos rios. É assim que se formam as planícies aluviais, aquelas terras super férteis que foram o berço de grandes civilizações.
O vento também não fica para trás, viu? É outro artista e tanto. Ele funciona como uma lixa gigante, desgastando rochas e criando umas formas muito doidas. E mais, ele é um baita transportador, carrega areia, poeira por quilômetros. É capaz de redesenhar desertos e, pasme, até de fertilizar florestas do outro lado do oceano com os minerais que leva. E por último, mas não menos importante, o próprio clima. Parece pouco, mas a simples mudança de temperatura do dia quente para a noite fria já faz a rocha expandir e contrair, sabe? E isso vai criando rachaduras. Em lugares frios, a coisa fica mais séria. A água entra nessas fendas, congela, expande e quebra a rocha de dentro para fora. É um trabalho de formiguinha, lento, mas olha, implacável. E aqui a gente chega no ponto principal de tudo isso. Essa interação, essa briga entre quem constrói e quem esculpe, não é uma coisa que aconteceu lá no passado e pronto, acabou. Não. É um processo contínuo. Uma obra que está acontecendo agora e que nunca termina. E que afeta o nosso dia a dia de formas que a gente nem imagina. Essa frase aqui resume a ideia perfeitamente. O relevo não é uma foto, algo estático. Ele é um filme, é o resultado vivo, pulsante dessa dinâmica toda. No fundo, o relevo é um mapa que nos conta onde é seguro construir, onde a gente pode achar água, onde a terra é boa para plantar. Então, fica a dica. Da próxima vez que alguém olhar para uma montanha ou para um vale, vale a pena lembrar dessa dança. Aquela montanha foi erguida por uma força colossal vinda de dentro da terra. E cada rachadura, cada curva suave nela foi esculpida com muita paciência pela água e pelo vento. E é esse mesmo processo que, ao mesmo tempo, cria o solo que nos dá o alimento. E tudo isso nos leva a uma pergunta, né? Uma pergunta fascinante. Se o nosso mundo está sempre se transformando, sendo construído e esculpido a cada instante, qual será a próxima obra-prima da Terra? As mesmas forças que criaram o nosso passado continuam desenhando o nosso futuro. O planeta não para, ele continua trabalhando.